Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui o volume, como é que tá. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor. Amém, queridos? Louvado seja o nome de Jesus. Quarta-feira de live, quarta-feira da palavra. Palavra para nós. Glória a Deus. Queridos, é motivo de alegria estarmos aqui, mais uma live, mais uma quarta-feira, bendizendo e exaltando ao nome de Jesus, amém? Entremos em oração, meditemos na palavra e vamos estar cada dia caminhando com o Mestre, independente do nosso cenário, independente do que temos enfrentado, independente do que está fora, do que está no exterior, vamos conservar aquilo que está dentro. Vamos conservar, vamos analisar, vamos avaliar aquilo que está dentro. E através do que está dentro, nós podemos transformar aquilo que está fora. Amém? Louvado seja Deus. Desde já vamos orar. Eu te convido para estarmos orando, para estarmos invocando as bênçãos de Deus, a presença de Deus, repreendendo o mal e glorificando ao Senhor. Amém? Oremos então em nome de Jesus. Deus abençoe o irmão Rodrigo Figueiredo. Seja bem-vindo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus santo, Deus sublime, Deus tremendo, Deus forte, nós te exaltamos, Senhor, nós te bendizimos na beleza da tua santidade. Pai, nós estamos aqui em mais uma live, ó Pai. Nós não queremos ouvir tão somente a voz do homem, meu Pai. Nós queremos, assim como foi dito, voz de Deus e não de homem. Nós queremos aprender de ti, nós queremos ouvir a tua voz. Oh, fala, Jesus querido, nessa hora nós dependemos de ti, sem ti nós nada podemos fazer, sem a tua presença tudo se torna vão, sem a tua presença tudo é vazio, sem a tua presença nada tem graça, sem a tua presença, ó Pai, não há motivação para nada, e é por isso que nós suplicamos o teu favor. Nós suplicamos a tua presença, nós suplicamos, ó Pai, Pai querido, Pai amado, que o Senhor fale, que os teus servos aqui ouvem, Senhor. Desde já, meu Pai, vai despertando cada pessoa que está em alguma fazer no seu lar, vai despertando para que possamos parar tudo por alguns momentos e ouvir a tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos, ela é a bússola de cada vida, ela norteia as nossas vidas, ela direciona a nossa alma. Por isso, ó Pai, nós exaltamos a palavra, nós exaltamos a Jesus Cristo, que é o Verbo vivo que desceu do céu, e é por isso nós te louvamos, ó Senhor. Já te pedimos, Espírito Santo, fica conosco, Espírito Santo, nos direciona, vai repreendendo agora, meu Pai, toda oposição maligna, vai repreendendo agora todo mal, Senhor. Não vale encantamento contra Jacó, meu Pai. A maldição sem causa, ó Senhor, ela não pode encontrar repouso sobre as nossas vidas, ó Pai. Maior é o que está em nós, Senhor, do que aquele que está no mundo. E é por isso que nós temos a certeza do êxito, a certeza da vitória. Ó Pai, vai agora visitando aquele que está enfermo, vai agora visitando aquele que está de coronavírus, é na sua casa, vai agora visitando, meu Pai, vai visitando o presidente Jair Bolsonaro. Graças te damos pela sua recuperação, da sabedoria e entendimento a este homem para reger sobre a nossa nação, ó Pai, com teu direcionamento, Senhor. Nós te pedimos sobre o Brasil, meu Pai, a tua bênção. Esteja suas mãos estendidas sobre o Brasil, Senhor. Olha para nós, olha para o nosso povo, Senhor. Compadece-te de nós, meu Pai. Nos abençoa e seremos abençoados, ó Pai. Ó Deus querido, Pai amado,
Faz retroagir, meu Pai, as ações do maligno. Ó, Pai, vem também nos ensinar com toda essa diversidade, com todo este caos instaurado, Senhor. Mas, meu Pai, eu creio, meu Deus, que o Senhor transforma toda maldição em bênção. Eu creio, meu Pai, que os pensamentos do Senhor sobre nós são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos, ó Pai. Ó Pai, eu creio nas tuas misericórdias, porque a tua palavra diz que são muitas as tuas misericórdias, Senhor, e que elas são a causa, ó Pai, de nós não sermos consumidos, meu Pai. Glória a Deus, glória ao Senhor pelas tuas misericórdias, glória ao Senhor pela tua compaixão abundante. Ó Pai, o que seria de nós se não fosse o Senhor? Como está escrito em Salmos, ó Pai, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, ó, se não fosse o Senhor que estiver ao nosso lado, quando os inimigos se levantaram contra nós, eles já teriam nos engolidos vivos, mas graças a Deus que não nos deu por presa. Glória a Deus, amém, irmãos? Deus, ele não nos deu por presa aos nossos inimigos, e glória a Deus por isso. O nosso Deus é vivo, o nosso Deus não está morto, o nosso Deus não está sepultado, o nosso Deus não está pregado em uma cruz até hoje. O nosso Deus, ele ressuscitou e vive para todo sempre. Amém? Irmã Grazi já está aí? Oh, glória! Seja bem-vinda, minha irmã. Você é bênção de Deus. Deus abençoe os irmãos que estão presentes, que estão aí assistindo. Vocês são bênção de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Esteja em oração, em intercessão, para que tudo quanto seja feito hoje seja para a glória de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe em nome de Jesus. Antes de qualquer coisa, vamos também cantar alguns hinos aqui da harpa cristã. Vamos louvar ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus. A Bíblia diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Eu gostaria de louvar com os irmãos o hino 432 da nossa harpa cristã. Hino 432 da nossa harpa. Glória a Deus. Se você tiver harpa, louve comigo. Se você sabe o louvor, louve comigo. E se você não sabe, ouça a mensagem que o louvor transmite. Amém? Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possas sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor,
tua para sempre, sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre, sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre, sim. Amém, irmãos? Glória a Deus, que a nossa vida seja consagrada ao Senhor. Como é bom ter uma vida entregue na presença de Deus. Ele sabe o que fazer com ela, irmãos. Ao invés de andarmos errantes, entregando a nossa força aos estranhos, como a Bíblia diz, quando a gente entrega o nosso caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele faz, o mais ele direciona. E nós temos a certeza de que chegaremos no local adequado, chegaremos no objetivo para a glorificação do seu nome. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos louvar mais um hino que está aqui no meu coração, hino 151 da nossa harpa. Glória a Deus. Se você conhece esse hino, me ajude. Em nome de Jesus, vamos louvar, vamos adorar, vamos bendizer. Fala, Jesus querido, né? É o nosso desejo nessa noite, que enquanto ministramos a palavra, Jesus esteja falando ao seu coração. Jesus esteja ministrando, porque todos nós somos pó, somos cinza, mas como nos colocamos, ele nos usa pela sua bondade, pela sua misericórdia. Não que sejamos nós alguma coisa, mas porque agradou-se ele de nos usar. Amém? Então vamos louvar aí o hino 151, é um hino bastante conhecido. Eu sei que a maioria conhece. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está para tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo para te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouve tua voz eu quero, e nesse mesmo som. Para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia,
sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei. Mostra-me a tua vontade e a sua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouve tua voz eu quero, e nesse mesmo som. Amém? Fala, Jesus querido. Esse é o desejo de todo aquele que o ama. Ouvir ele falar, ouvir a sua voz. Quando Jesus fala, irmãos, a terra se cala. Quando Jesus fala, nós temos direção. Quando Jesus fala, nossa alma se aquieta. Quando Jesus fala, a tempestade se acalma. Quando Jesus fala, os paralíticos, os enfermos são curados. Quando Jesus fala, acontece mudança de vida. Quando a carne fala, gera tribulação. Mas quando é Jesus que fala, amados, aí há toda sorte de mudanças boas. Então, por isso, nosso desejo que o que vinha falar nessa noite não seja carne, não seja sangue, não seja a irmã Priscila, mas seja tão somente Jesus. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Quem é que tá ali? É a irmã Cleusa, eu acho. Se eu tô reconhecendo ali a voz, ou a foto. Ô, Glória! Chegou uma presença nobre agora, já tô detectando aqui, viu? Papai já está ao vivo. Coloca aí no comentário para poder eu ter certeza aqui. Lina e meu pai já estão presentes, eu creio. Eita, Glória, essa presença é nobre, viu, irmãos? Meu pai, ele tinha me dito mais cedo que estaria hoje presente ao vivo e não tem uma presença. Eita, glória a Deus. Presença nobre. Aleluia. Não tem uma presença abaixo de Jesus mais nobre para mim. Glória a Deus, do que ter a presença do meu pai. Seja bem-vindo. Aleluia. É um motivo de alegria muito grande ver meu pai. Meu pai sempre foi uma pessoa que eu admiro muito a sua humildade. Ele está aí presente, Celimário, o nome dele. E eu achava muito bonito porque eu ainda adolescente, às vezes meu pai me consultava para tomar algumas decisões. E eu achava isso de uma humildade. Não são todos os pais que agem assim. Mas eu glorifico ao nome de Jesus por isso, porque onde há conselhos, há vitória. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos se está a vitória. Então, meu pai, seja bem-vindo, eu te amo para sempre, até a vinda de Jesus e para toda a eternidade. E sou muito grata por tudo que você fez por mim, por todo o seu sacrifício por mim, pelo meu irmão, na nossa caminhada. E até mesmo amar Jesus, porque meu primeiro contato com Jesus, assim, minha admiração por Jesus começou dos filmes, né, que você gostava de assistir, os filmes de Jesus, os filmes acerca da paixão de Cristo, no período da Páscoa, você sempre gostou de assistir, e ali começou, talvez, a minha história com Jesus, ainda que tímida, mas ali eu já gostava de assistir sobre o amor de Jesus Cristo pela humanidade, a capacidade que ele tinha de renunciar a si mesmo para um bem maior. Amém? Deus abençoe, meu pai, em nome de Jesus. Se quiser comentar, comente, quiser interagir conosco, fique à vontade. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, hoje eu vou dar uma oportunidade para nossa missionária Esther, missionarinha, minha companheirinha de obra também. E ela disse que hoje ela tem algo de Deus para transmitir.
Então, vou abrir uma oportunidade para ela, em nome de Jesus. Cadê a irmãzinha Esther? Cadê a irmã Esther? Tá assistindo o desenho ali. Vamos ver se ela vai vir. Esther? Tá vindo, viu? Então, irmãos, vamos ouvir a nossa irmãzinha Esther com a oportunidade. Salva. Salva, irmão, com a paz do Senhor. Não sei mais. Manda um beijo pros irmãos, então. Manda um beijo pro seu vovô, tá ao vivo aí, seu vovô. Vovô Mário, hoje eu vou estar com uma bela pregação que é sobre Adão e Eva. Quando as pessoas conversam com ele diabo, quando fogem de Deus. Então vamos ao capítulo. Conta a história de Adão e Eva lá no Gênesis. Conta que você sabe. Lá no Gênesis, quando Deus criou os céus e a terra, já estava tudo criado no seu início. Né? Daí Deus criou um homem do pó da terra, mas foi feito de barro. Como poucas pessoas conhecem, sim, né? Quando eles dormiram, porque já estava de noite, eu não sei, né? Daí, no dia seguinte, encontraram a serpente enrolada na árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Daí quando ela pegou a fruta, ela disse: "Aí, sortudo, Deus deu tudo para vocês." Sim, ele só não permitiu que comemos daquela árvore do bem e do mal. Por que ele não permitiu? Isso a gente não sabe. Ora, isso é uma bobagem. Se vocês comerem vocês não morrerão. E se tornarão como Deus. Conhecerão o bem e o mal. Tá vendo como tem muitas pessoas, mas que não sabem dessa história, e estão fugindo de Deus para ir pro inferno. Porque o Adão e Eva pecaram diante de vós. Então, voltando à palavra. Sim, envolveu eles na conversa que não era para eles. Era para a serpente perigosa sozinha. Para ela conversar sozinha. Daí, ela comeu, deu pro seu marido. E quando eles pecaram, começou a existir pecado no mundo e na terra, né, mãe? Na terra quando Deus estava vindo conversar com eles deram um jeitinho no pecado, tentando se esconder de Deus. Quantas pessoas têm que se esconder de Deus aí? Vou orar por você nessa live, viu? Lembra da minha outra pregação? A serpente envolveu Adão e Eva. Então, eles morreram espiritualmente, na hora morreram completamente. E é isso que acontece com as cobras. E Deus disse a cobra, né? Venenosa. Que ela ia rastejar o resto da sua vida comendo pó do chão. Então, quantas pessoas, quantos amigos, quantas amigas você tem que era crente, agora pecou, está se escondendo de Deus? Quantas pessoas? É tempo de voltar. Porque
porque o Deus está falando com você, é tempo de voltar para mim, porque no arrebatamento você vai ficar chorando porque foi esquecido. E aí, ó, agora eu vou falar a verdadeira palavra. Adão e Eva. Certo. Amém? Terminou a mensagem da Adão e Eva? Amém, amor? Deus abençoe. Pode estar em outros dois assuntos, amor, ao mesmo tempo. Hein? Manda um beijo. Vai, mãe. Quer orar? Tá, amém? Papai do céu, muito obrigada por mais uma pregação, por mais uma palavra. Depois vai vir mais outra palavra. Muito obrigada por esse momento. Amém. E também cuide dessa palavra, que venha abençoar todas as pessoas que ainda te seguem e que abençoe todos. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, Estezinha falou aí um pouco do que estava no coração dela sobre Adão e Eva, sobre a história de ambos que, enganados pela serpente, né? Primeiro Eva, depois Adão. E houve morte espiritual. Depois passou a ter morte física. Mas Deus sempre convida para o arrependimento, né? Deus sempre convida para o retorno. Até a vinda de Jesus ainda existe a oportunidade de voltarmos, né? Ela estava um pouco tímida, mas foi isso aí que ela quis dizer. Espero que os irmãos tenham entendido, em nome de Jesus. Amém? Então, glória a Deus, das crianças é o reino dos céus, que a cada dia eu profetizo que as nossas crianças, as crianças do Brasil, as crianças do mundo, se desenvolvam, tenham prazer nas coisas de Deus. Nós estamos vivendo um período tão secular, de tanto secularismo, que não são muitas crianças que se interessam pelas coisas de Deus, mas eu creio que essa história tem mudado. Deus tem transformado vidas. Deus tem transformado a nossa nação. Amém? Eu acho que quem tá aí, se eu não me engano, ali naquela foto, é a irmã Cleusa, mãe de Dai. É isso mesmo? Mãe de Dai, mãe de Elton. Se for a senhora, coloca aí nos comentários. Se é a senhora, eu já mando meu beijo. O povo do Chácara do Cabula, seja bem-vindo também, em nome de Jesus. Mando um beijo para todos do Chácara do Cabula, do Colina das Árvores, da Cidade Nova, do R7 no Recife, Pernambuco, bênção. Os irmãos de Chapecó também sejam bem-vindos, Deus abençoe. Os irmãos de São Paulo, irmãos do Rio de Janeiro, glória a Deus. O bom é que na live a gente se une, todos os estados do Brasil estão aqui presentes, pela fé, né? Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então vamos adentrar na palavra nessa hora. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração, desde cedo, desde ontem, mais ou menos, foi que Deus começou a ministrar. Ah, Dona Cleusa. Beijo, Dona Cleusa. Dá um beijo no seu filho Elton, bênção de Deus, um homem de Deus também. Dá um beijo em Dai, minha amiga. Dai uma bênção também. Convivi muito tempo ali no Chácara com vocês. Deus abençoe Luciana, que é sua nora. É bênção de Deus, Murilo. São meus filhos na fé, viu? E diga a eles que eu quero ver eles de volta na presença de Deus. Em nome de Jesus, é tempo de voltar. Diga aos filhos pródigos que voltem. Tá certo? Deus abençoe a senhora também, que a senhora é muito especial. Nós tínhamos um culto ali no Colina das Árvores, lembra? Tínhamos um culto ali no Chácara, no salão de festas. E ali a senhora sempre estava presente, sempre foi assídua. Que Deus continue abençoando a senhora. Saudades desse tempo. Foi um dos períodos muito felizes da minha caminhada, onde a gente ali, amigos de infância, a gente se unia e falávamos do amor de Jesus. No final tinha cachorro quente, o negócio era bom. Deus abençoe, em nome de Jesus. Então, irmãos, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. Louvado seja Deus, foi a palavra que Deus ele colocou no meu coração para compartilharmos hoje. 1 Coríntios, capítulo 13, bastante conhecido. Oh, glória, tá todo mundo aí? Eita! Beijo, Dai, te amo, minha irmã. Bênção. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos ouvir e aprender de Deus nessa hora. 1 Coríntios, capítulo 13, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine.
Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, desses três, o maior é o amor. Amém? Glória a Deus. Amém? Irmãos, estamos falando, né, de um assunto, de um termo bastante falado, né, na nossa sociedade, o amor. Nós vamos centrar hoje a nossa mensagem acerca do amor. O amor que é tão falado nas poesias, Carlos Drummond de Andrade e outros. O amor que é tão cantado nas canções, tanto da igreja como até mesmo as canções seculares do Djavan, do Caetano, de tantos outros artistas. O amor que é tão mencionado no nosso dia a dia. Tantas pessoas falam que amam, sejam nas redes sociais, sejam para a sua família. É um termo que está sempre no nosso dia a dia. É um termo que está sempre sendo pronunciado por nós. Mas eu fico me perguntando se realmente nós sabemos o que é o amor. Eu fico me perguntando até que ponto nós realmente conhecemos o amor e conhecemos o significado profundo dessa palavra chamada amor. E quando Deus colocou essa mensagem no meu coração, quando Deus me disse para trazer essa mensagem acerca de 1 Coríntios 13, a primeira coisa que eu procurei é o conceito de amor. Porque às vezes é um conceito bastante vago. Cada um tem a sua visão do que é amor, muitas vezes. E eu fui pesquisar o que é o amor. O que você acha que é amor? Se você quiser, coloque aí nos comentários, vamos interagir. O que é o amor na sua visão? Você que está aí na live. O que você pensa sobre o amor? Você acha que o amor é um sentimento? Você acha que o amor é uma emoção? Você acha que o amor é uma atração física? O que é o amor? Enfim. Porque o amor abrange tantas coisas. Existe o amor em direção ao nosso pai, existe o amor em direção à nossa mãe, existe o amor do homem para com a mulher, existe o amor de mãe para filha, de filho para pai. Então a gente acaba perdendo às vezes um pouco, né? Do conceito, porque são sensações distintas, enfim. O que é o amor? Se você se sentir à vontade e quiser trazer o que você pensa sobre o amor, independente de estar certo ou de estar errado, coloque aí nos comentários o que você pensa sobre isso, amém? Então eu fui pesquisar, amados. Louvado seja o nome de Jesus. Eu fui pesquisar acerca do conceito, o que é que o dicionário tem, o que é que o dicionário diz sobre o amor. Né? Seria uma definição mais formal, né? Os dicionários procuram de uma maneira mais formal definir. E o dicionário vai dizer que o amor é uma forte afeição
o dicionário vai dizer que o amor é uma forte afeição por outra pessoa, nascido de laços consanguíneos ou de relações sociais. Então, na definição formal, o amor seria uma afeição, um sentimento em direção a alguém, seja alguém da nossa família, ou seja, laços sanguíneos, ou de relações sociais, alguém que a gente conheceu na caminhada, né? Um amigo, um colega de trabalho, enfim, um colega da igreja, um irmão da igreja, enfim. Então, segundo o dicionário, essa seria a definição. Porém, eu vejo uma definição ainda muito restrita. Eu vejo uma definição ainda muito restrita e é por isso que nós precisamos ir para a Bíblia, para podermos expandir um pouco essa definição. E a Bíblia não vai deixar claro, aonde nós lemos aqui em 1 Coríntios 13, a Bíblia não vai deixar claro um conceito de amor, mas ela vai dar características que te fazem detectar se o que você sente é amor. Se o que você tem dentro do seu coração em direção a alguém é amor. Submeta hoje o que está dentro do seu coração hoje, seja por alguém, seja por Deus, seja por uma pessoa da sua família, submeta esse sentimento, a esse crivo aqui de 1 Coríntios 13, a esse filtro que é 1 Coríntios 13, e você compara com o que você sente. Se o que você sente está dentro desse perfil que está escrito, então o que você tem dentro de você é amor. Se não está dentro disso aqui, talvez você sinta apenas uma emoção. Então vamos entender um pouco, louvado seja Deus. Eu me lembro de um louvor que eu gosto muito de Aline Barros. Jesus Cristo mudou o meu viver, todo mundo conhece, né? Jesus Cristo mudou o meu viver. E aí tem uma parte da música interessante que diz assim: o amor só conhecia em canções que falavam de ilusões. Mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Então, muitas vezes, o que a gente pensa que é amor pode ser uma ilusão. Podem ser ilusões, emoções, coisas passageiras que existem no mundo. E que, às vezes, por a gente não conhecer a fundo, a gente confunde com amor. Então, através do estudo de 1 Coríntios 13, nós vamos entender de maneira mais clara o que é o amor. Outra definição de amor que eu gostei bastante, eu gostei até mais do que essa que eu acabei de falar aqui, que é uma forte afeição. Uma outra definição de amor que eu vi bastante interessante, eu não me lembro o autor, um autor desconhecido, ele dizia que amar é querer o bem de alguém, independente de onde esteja e com quem esteja. Então, essa definição eu achei bastante oportuna. Por quê? Porque tem gente que confunde amor com manipulação, confunde amor com obsessão. Se eu só sei amar alguém porque alguém está ao meu lado, isso não é amor, isso é posse, sentimento de posse, obsessão. Não é assim? Os pais que amam seu filho, e seu filho precisou viajar, seu filho tem um sonho de ir para o exterior, seu filho tem um sonho de seguir uma carreira fora do país, e aquele pai deixa de amar o seu filho, isso não é amor. Se ele ama, ele vai querer o bem do seu filho, independente de onde seu filho esteja. Se a felicidade do seu filho está distante de ti, então queira o bem dele, independente de onde ele estiver. Mesma coisa a igreja. Tem igrejas que é assim, são igrejas imaturas. Enquanto você é membro da igreja, aquele pastor, aquela igreja te ama. Mas a partir do momento que você se dirige a outra igreja, que você pede a sua carta, que você vai para outra igreja, acaba o amor. Então isso não é amor. Você era apenas um número que deixou de contar. Porque o amor independe da proximidade física, irmãos. O amor, ele é muito mais abrangente. O amor, ele vai a uma distância muito maior, porque a Bíblia diz que Jesus, que é amor, ele é Deus de longe e é Deus de perto. O amor dele vai te alcançar, independente de onde você esteja. E eu já quero deixar aqui a minha homenagem ao pastor Jorge Lefundes, pastor de Cidade Nova, foi nosso pastor, pastor do meu esposo e da minha filha, durante um tempo, e ele sempre fala com a gente. É bem verdade que no momento que a gente disse que ia, né,
fazer a obra, recebemos o convite de dirigir congregação na zona rural, na Bahia, na época, antes de vir para Santa Catarina. Ele, claro que a gente sente, ele sentiu, ele ficou preocupado, depois Deus mostrou a ele um sonho que ele se aquietou, mas até hoje nós mantemos uma relação de admiração mútua, de carinho, de respeito, tanto ele quanto a sua esposa. Então, irmãos, isso é amor. Amor independe da questão da proximidade. Claro que quando você está próximo é até mais fácil você exercer o exercício do amor. Mas o fato de estar distante não te impede de amar. Então eu já gostei dessa definição. É querer o bem de alguém. Dai, você que está aí junto com sua mãe, Cleusa. Eu tenho um amor por vocês. Mesmo já tendo tantos anos que a gente não se vê. Tem pelo menos uns 2 anos que a gente não se vê, não é isso? Um ano que eu passei na União da Chapada, na Bahia, dirigindo congregação com meu esposo, mais um ano que eu tenho aqui na Chapecó. Tem pelo menos uns 2 anos que a gente não se vê. Mas eu acho que ainda tem mais. Tem no mínimo 2, mas deve ter lá para uns 3, né? Que a gente não se vê. E isso não me impede de te querer bem. Isso não me impede de ficar feliz quando recebo notícias suas, da dona Cleusa. Não me impede. E eu creio que não impede vocês também. Então é uma boa definição de amor. Cuidado para você não confundir amor com manipulação, amor com obsessão. Né? Pessoas que estão namorando com alguém e dizem eu amo fulano. Aí fulano terminou com a moça passa a odiá-lo. A moça passa a persegui-lo. Então isso não é amor. Isso é obsessão. Claro que todo término de relacionamento gera tristeza, gera indignação, principalmente para quem gosta mais, né? Mas se é amor, irmãos, ele se transforma, vai se transformar em amizade. Vai se transformar, aquele sentimento que não deu para ir para frente, vai se transformar em alguma coisa mais amena, mas não em ódio. Então, amor é uma palavra muito profunda que nós precisamos entender. Louvado seja Deus. Então, amados, glorificado seja o nome de Jesus. Nós estamos aqui diante da igreja de Corinto. Apóstolo Paulo, ele estava escrevendo para Corinto aqui nessa igreja. E essa cidade, né, era uma cidade grega. Cidade de Corinto era uma cidade grega, uma cidade que havia muito paganismo, né? Havia muita cultura pagã. E que alguns crentes ainda mantinham alguma dessas coisas a qual Paulo vinha combater. Então essa carta foi uma carta de orientação. Na verdade, esse capítulo 13 que nós lemos é uma continuação, glória a Deus, do que Paulo já estava falando com a igreja. Se você ver nos capítulos anteriores, vai estar falando acerca dos dons espirituais. O capítulo 12, que vem antes, está falando sobre os dons espirituais. E quais são os dons espirituais, irmãos? Dom de línguas estranhas, vou citar alguns aqui. Dom de cura, dom de falar em línguas estranhas, que nós pentecostais Deus derrama. Dom de operação de milagres, dom de profecia. Diversos dons existem na igreja, né? A Bíblia diz que Deus derrama os dons, né? Para edificação. Se tem alguém doente e tem um irmão ali que tem um dom da cura, é bom, não é? Você chegou na igreja com uma enfermidade, seja uma simples dor de cabeça ou seja um câncer, e existe alguém ali que ao orar você fica curado, é muito bom que aquele dom esteja na igreja, né? Existem pessoas que têm um dom da profecia. A profecia aqui não é só a questão de revelar algo do futuro, mas o dom de pregar a palavra, a capacidade de transmitir a palavra é outro dom importante, porque nos ensina, nos edifica. Então, alguns na igreja são chamados a profetizar do ponto de vista de ensinar a palavra, elucidar a palavra para que a igreja entenda e seja transformada. Nós vemos o dom de operação de maravilhas, que é um dom fantástico, um pouco raro. Nós vemos muito isso na África do Sul. Irmãos, pessoas que não têm o braço e através de uma oração de alguém, aquela pessoa, o braço daquela pessoa voltar a crescer. Isso é um dom de operação de maravilhas, é um dom fantástico, né? Uma pessoa que não tem um braço passar a ter o braço, isso é um dom de operação de maravilhas, um dom muito forte e raro hoje em dia. Raro. Então, os dons espirituais estão na igreja. O dom de falar em línguas é um dom que você não edifica o outro, você só edifica a si mesmo. Às vezes eu estou aqui na live e em algum momento eu falo em línguas. É uma unção que vem sobre nós e a gente fala. Mas se eu falar aqui o tempo todo em línguas, você não vai entender nada.
não vai gerar edificação sobre a sua vida. Então, apóstolo Paulo estava ensinando a igreja que é melhor falar uma palavra que você está entendendo do que falar 1000 palavras que você não está entendendo nada. A pessoa que fala em línguas, ela fala diretamente com Deus, ela fala com Deus em mistério. Mas o que profetiza, o que prega, ele fala e todos entendem. Então, apóstolo Paulo exalta o dom de profecia acima do dom de línguas, porque a profecia edifica todos e a língua edifica só para quem está falando em línguas. Amém? Então, não é nisso que eu vou entrar, mas é só uma introdução para o nosso tema. Então, o apóstolo Paulo vinha falando sobre a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, irmão, só para a gente ter um cenário mental sobre de que igreja nós estamos falando, era uma igreja cheia de dons. Era uma igreja rica de dons. Mas era uma igreja carente de amor. Era uma igreja que tinha uma deficiência no tocante ao amor. Então, tinha muitos dons, semelhante a algumas igrejas que nós vimos hoje. Às vezes você chega na igreja e o fogo cai, tem profecia, tem revelação, tem operação de maravilhas, tem cura, mas está faltando alguma coisa. Quando Jesus dá o apóstolo João as 7 cartas, né? As 7 igrejas, lá no Apocalipse, você vai ver que em cada igreja Deus tinha uma queixa. Ele elogiava aquilo que a igreja estava correta e ele também trazia uma repreensão, onde a igreja precisava melhorar, com exceção da igreja de Filadélfia, que estava aprovada de forma que Deus não a repreendeu em nada. Então, dessa mesma forma, o apóstolo Paulo está aqui se conduzindo com essa igreja. Ele vê que a igreja tem dons, ele elogia isso, ele sabe que os dons são importantes, mas ele vai linkar e vai dizer, eu vou mostrar a você um caminho mais excelente. Antes do versículo 1, observe, ele diz, eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Ele diz assim, procure com zelo os melhores dons. O capítulo 12 e o versículo 31 vai dizer, igreja, busque os dons. Você quer o dom? Busque. É lícito buscar os dons. Você que está orando, Deus, eu quero o dom de línguas. Deus, eu quero o dom de profetizar. Deus, eu quero o dom de pregar a palavra. Deus, Amém. Deus contempla esse pedido. Só que o apóstolo Paulo vai dizer, eu vou te mostrar a vocês que tem um caminho que vai além dos dons, que vai acima dos dons, que é mais importante do que os dons, e sem o qual os dons se tornam inúteis, se tornam vazios. E esse algo é o amor. Amém? Então nós vamos ver aqui, louvado seja Deus, acerca do amor. Então ele começa dizendo ainda, olha como ele vai tocar na ferida da igreja. Ele vai dizer, ainda que eu falasse, ou ainda que eu fale, a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, primeiro versículo, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ou seja, o dom de línguas, irmãos, para a igreja de Corinto, era um dos dons que eles mais valorizavam. Porque era um dom, vamos ser sinceros, para quem não conhece bastante, né? Quando eu cheguei na igreja, eu vou falar de mim. Quando eu era nova convertida, há mais ou menos 16 anos atrás, eu me converti ali em 2004, na igreja IBNS em Salvador. Quando eu cheguei na igreja, meus primeiros passos na igreja, eu achava lindo quando eu vi uma pessoa falando em línguas. E lá tinha muito isso, as pessoas falavam em línguas, começavam a chorar. E eu dizia, que coisa extraordinária. Procurei saber o que era, claro. E meu pastor era muito instrutivo. Para a glória de Deus, ele instruía muito. Então a gente não ficava sem entendimento do que acontecia na igreja. E eu sabia e estudava. Nós tínhamos na época uma escola de líderes. E ali nessa escola a gente entendia o que era o batismo com o Espírito Santo, o que eram os dons espirituais. Tudo à luz da palavra. Então eu já sabia que era um dom e eu achava lindo. Eu tinha uma verdadeira paixão pelo dom de línguas, porque é um dom que é aparente, demonstra a impressão, vamos ser sinceros, para quem é um novo convertido, ele vê o dom de línguas como uma demonstração de espiritualidade, como uma demonstração de alguém que tem bastante espiritualidade, embora não seja verdade, mas é a impressão que causa em quem vê, pelo menos em mim também era assim. Eu achava lindo a pessoa falar línguas e eu comecei a pedir isso. Desde nova convertida, eu orava para que Deus me batizasse com o Espírito Santo e eu queria falar em línguas. Ponto.
Só que o povo de Corinto exaltava o dom de língua justamente por isso. Eles achavam que era um dom maravilhoso, era uma coisa espiritual, então eles colocavam acima de todos os outros dons. E aí o apóstolo Paulo já vai começar quebrando isso e vai dizer: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, porque existem dois tipos de línguas estranhas que a Bíblia nos ensina. Um dom, que seria a língua dos anjos, né? Aquela língua que ninguém entende, somente você e o Pai. E a Bíblia diz que em mistério nós falamos com Deus. E existe a capacidade de você falar idiomas que você nunca aprendeu. Alguns pastores contam experiências de ter ido para o exterior, ter ido para outras nações, e naquela nação ele nunca falou inglês, nunca aprendeu inglês, mas quando ele chegou lá, Deus deu uma capacitação para que ele consiga falar inglês. Pela necessidade dele de se comunicar, ele recebeu uma capacitação e conseguiu falar inglês sem nunca ter aprendido. Conseguiu falar espanhol sem nunca ter aprendido. Assim como aconteceu lá em Atos capítulo 2, que vai falar que quando o Espírito Santo desceu, né, sobre aquela casa, sobre os discípulos, que é conhecido como o dia do Pentecostes, a Bíblia vai dizer que eles foram cheios do Espírito Santo e cada um falava as maravilhas de Deus na própria língua daqueles homens que estavam ali presentes. Os discípulos começaram a falar em línguas e ali haviam homens de todos os povos. E eles, como se tivesse assim, exemplo, um alemão, um brasileiro, um americano, um venezuelano, um asiático, e eles todos conseguiam entender o que os discípulos estavam falando, porque os discípulos receberam uma capacitação para falar no idioma de cada um deles as grandezas de Deus. Então, por isso ele vai dizer aqui, ainda que eu falasse a língua dos homens, ou seja, essas línguas de todos os idiomas, ou ainda que eu fale a língua dos anjos, que é uma língua que nós aqui na Terra não vamos entender, é uma língua espiritual, que a gente fala diretamente com Deus. Se eu não tiver amor, aí ele vai quebrar. Ele vai dizer qual é a sua motivação para falar em línguas estranhas. Qual é a sua motivação para querer o dom? Pois se não tiver amor, se a sua motivação não for servir a igreja, se a sua motivação não for ajudar o seu próximo, então você vai ser como bronze que soa ou como símbolo que retine. E o que significa isso? Serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine? Segundo pesquisadores, esse bronze que soa, o símbolo que retine, eram instrumentos usados para cultos pagãos. E esse povo de Corinto já tinha sido pagão no passado. Então ele usa algo que esse povo já conhecia, que era esse instrumento que era usado para cultos pagãos. Então eles usavam aqui para adorar os seus deuses. Louvado seja Deus. Então ele está dizendo, não tem diferença nenhuma você fazer alguma coisa para Deus. Sem amor é a mesma coisa de você estar fazendo para o mundo. É a mesma coisa de você estar servindo a deuses estranhos. Não tem diferença nenhuma. Ele está dizendo, você vai fazer isso em vão. Você vai estar falando em línguas em vão. Você vai estar recebendo esse dom em vão. E isso, amados, eu quero abranger aqui, não serve só para o dom de línguas. Se você tem um carro e você não consegue servir a ninguém com esse carro, você recebeu esse carro em vão. Se você tem um celular e você não usa esse celular para a glória de Deus, você recebeu esse celular em vão. Se você tem um celular, mande uma mensagem da palavra. Edifique alguém. Faça uma live, se assim Deus te direcionar. Cante um hino. Tudo que você tem seja para a glória de Deus. Como o apóstolo Paulo também fala. Tudo que você fizer seja para a glória de Deus. Porque senão, aquilo na sua vida vai ser como um metal, um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ele vai estar batendo lá em vão. Esse instrumento aqui era um instrumento para convocar o povo para adorar cultos pagãos. Esse bronze que soa e esse símbolo que retine. Ele era tocado para atrair as pessoas, os adoradores desses deuses estranhos, louvado seja Deus, isso servia de sinal para que eles se reunissem. Então ele está dizendo, não tem diferença nenhuma. Se você não tem amor, você não tem diferença nenhuma do paganismo. Você não tem diferença nenhuma, não está gerando nada em ninguém. Louvado seja Deus. Então ele está dizendo que o dom de língua só vai ter valor se você usar isso para edificar alguém. E é por isso que ele diz que na igreja o interessante é falar em línguas quando tem um intérprete. Quando tem alguém para interpretar. Quando o outro também vai ser edificado. Esse é um ponto. Aí ele vai mais adiante. Ele vai dizer, ainda que eu tenha o dom de profetizar.
e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. Então, o que ele quer dizer aqui? Eles valorizavam também muito a eloquência. As pessoas de origem grega, eles valorizam muito o conhecimento, eles valorizam muito a ciência. A cultura deles, eles paravam para ouvir na praça os oradores, filósofos. Eles gostavam de avaliar o que era dito pelos filósofos, dar a opinião deles. Eles eram pessoas muito amantes do conhecimento, amantes da ciência. Então, o apóstolo Paulo também vai instruir, vai dizer, ainda que eu tivesse dom de profetizar e conhecer toda a ciência, todos os mistérios e tamanha fé que transporte os montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. Então, observe, é possível, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que é possível você ter uma fé de transportar montes, uma convicção, uma certeza grande, mas não ser motivada pelo amor. Ainda que eu tenha toda a ciência, não é assim? Os cientistas que não acreditam em Jesus, né? Eles estão cheios de si mesmos, eles têm muito conhecimento, eles são inteligentes, mas eles estão tão cheios de conhecimento, eles estão tão cheios de si mesmo que não há espaço para Jesus entrar. Eles não conseguem ser cientistas, aliar a ciência com a fé. E é possível, porque existem cientistas que são cristãos, são poucos, mas tem. Mas a soberba de alguns não permite que eles concebam a ideia de aliar a fé com a ciência. Louvado seja Deus. Mas muitos já têm caído por terra, não só cientistas, mas eu digo pessoas de fama, né? Alguns que interpretaram Jesus, aquele rapaz que interpretou Jesus no filme Paixão de Cristo, ele não conseguiu suportar, ele aceitou Jesus como Salvador após o filme, porque a história de Jesus é tão espetacular que ele não resiste e ele se rende a Jesus. O Augusto Cury também, autor bastante conhecido, né, de nós, ele se converteu assim, pesquisando sobre Jesus, até onde eu me lembro. Ele pesquisando sobre Jesus, ele fica encantado e resolve se tornar um discípulo de Jesus. Então é isso aqui. Não adianta você estar tão cheio de si e não ter amor. E Deus é amor. Não adianta você estar tão cheio de si, você ter tantas qualidades, você ter tantos dons e não ser motivado pelo amor. Então observe aqui. Versículo 13, mais interessante, vai dizer: ainda que eu distribua todos os meus bens, irmãos, ainda que eu distribua todos os meus bens e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada vai me aproveitar. Então, quando eu li isso aqui, eu achei bastante interessante. Eu falei, será que alguém sem amor, será que alguém que não tem amor é capaz de distribuir todos os seus bens entre os pobres? Eu fiquei me perguntando no versículo 3. Será que alguém que não é motivado pelo amor, ele tem coragem de distribuir os seus bens entre os pobres? E o Espírito Santo falou ao meu coração, sim. Motivado pela fama. Motivado pela aparência. Irmãos, nem todo mundo que ajuda o seu próximo, isso aqui é muito profundo e eu tenho experiência com isso. Nem todo mundo que ajuda o seu próximo está motivado pelo amor. Não se engane. Nem todo mundo que faz caridade, ele é motivado pelo amor. Muitas vezes ele faz caridade a fim de ser visto pelos homens. Você já viu pessoa que tudo que ele faz pro outro, ele tem que contar. Ele vai dar uma esmola a alguém, ele tem que contar. Ele empresta um dinheiro para um amigo, ele conta. Ele serve a alguém de alguma forma, ele conta. Então, a motivação dessa pessoa é ser visto pelos homens. Era a mesma motivação dos fariseus na época de Jesus Cristo. Eles faziam tudo a fim de ser visto pelos homens. Eles gostavam de orar na praça para todo mundo ver eles como pessoas espirituais. Eles gostavam de fazer caridade na frente das pessoas para que todos os aplaudissem. Então, a motivação deles não era o amor. Até porque a Bíblia diz que quando você fizer com a mão esquerda, a mão direita não saiba. Quando você for ajudar alguém, querido, se você quer a recompensa que vem de Deus, não conte a ninguém. Fica ali um segredo entre você e a pessoa que você está ajudando. Porque eu tenho certeza que ali vem o seu galardão. Deus é que vai te recompensar. A Bíblia diz que quando você faz o bem a alguém,
e aquela pessoa não tem como te pagar, o próprio Deus, ele te recompensa. Então, cuidado. A Bíblia diz: guardai-vos. Jesus diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, porque vocês não vão ter recompensa nenhuma. Então, cuidado. Não adianta distribuir a fortuna para os pobres, não adianta distribuir seus bens para ser visto pelas pessoas. Chegue na rua, no sinal, tem uma pessoa ali necessitada, pegue 10, compre um lanche e fique calado. Não conte a ninguém. Você tem um segredo com Deus. Deus está guardando o seu depósito lá no céu. Um dia você vai receber o seu galardão, ou aqui na terra, ou no céu, você vai receber. Porque Deus, ele não deve nada para ninguém. A Bíblia diz que tudo que a gente faz ao nosso próximo, a gente faz a Jesus. E você acha que Jesus é mal pagador? Você acha que Jesus vai deixar você sem ter a sua recompensa? Não. Por isso que ele vai dizer ali na parábola do samaritano, né? Quando aquele homem vai ajudar o samaritano, ele coloca o samaritano na estalagem e ele diz ao dono da estalagem: cuide dele, porque quando voltar eu te pagarei. Então não se preocupe, você que já semeou na vida de tantas pessoas e ficar: ninguém me valoriza, ninguém me agradece. Oh, você fez ao homem ou você fez a Deus? Se você fez para Deus, para agradar a Deus, não se preocupe, ainda que aquela pessoa não foi grata. O correto é ser grato, mas ainda que aquela pessoa não te agradeça, Deus vai te recompensar. Você fez para Deus. Você fez como se estivesse fazendo para Jesus. Cuidado com fazer as coisas esperando algo em troca. Eu tenho visto muito isso. Pessoas que fazem um bem a outro, mas ela está dando ponto com nó. Sabe aquela pessoa que não dá ponto sem nó? Ela só faz algo interessado em algo. Ela só faz algo interessado em recompensa. Ela só ajuda o outro se disser mais um dia o outro que vai me devolver. Não, amados. Quando a gente faz o bem ao próximo, a gente está fazendo a Deus. Quando a gente faz o bem ao próximo, a gente faz sem que a mão direita veja o que a esquerda está fazendo. Amém, irmão Zé? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Então, cuidado com isso. A Bíblia está deixando bem claro. Ainda que eu distribua todos os meus bens, Deus não se impressiona com isso não, viu, irmãos? Quem se impressiona com isso somos nós. Não é assim? Quem se impressiona com isso somos nós. Eu já vi gente na igreja que ama dizer que fez e que ajudou. Pega o microfone para falar o que fez pelo outro. Para quê? Para que isso? Jesus não se impressiona com isso. Faça em oculto. Não fique expondo a pessoa que você está ajudando para se mostrar de bonzinho, para mostrar para as pessoas que você é algum bonzinho. Não. Faça discretamente. Faça para que Deus veja. Louvado seja Deus. Então a Bíblia está dizendo aqui: ainda que eu distribua todos os meus bens e entregue o meu corpo para ser queimado. Então é o que ele está dizendo aqui para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja pagã, irmãos. Era uma igreja que ela tinha aquele conceito, observe, irmãos. Eles tinham aquele conceito de martírio. Vocês já devem ter ouvido falar que os pagãos, eles sacrificavam seus filhos a Moloque. O povo pagão tinha hábitos bem bizarros. E um deles era entregar seus filhos para serem sacrificados a deuses estranhos, a Moloque. Então, esse povo de Corinto sabia o que era isso. Entregar o corpo para ser queimado, até prática de suicídio, achando que com aquilo estava obtendo o favor daquele Deus, daquela divindade. E isso não é tão antigo assim. Os irmãos se lembram daqueles homens que entraram naqueles aviões contra os Estados Unidos? Que teve aquele desastre ali nos Estados Unidos sobre aquelas torres gêmeas, né? Aqueles homens que se predispuseram, irmãos, a entrar naqueles aviões para se suicidar, porque ali eles se suicidaram para cumprir uma missão. Eles fizeram uma lavagem cerebral na mente daqueles homens para achar que aquilo era a missão deles, morrer por aquela causa, né? Entrar naqueles aviões e morrer pela causa ali de ir contra os Estados Unidos. Então, para eles ali foi a coisa mais nobre. Aqueles homens que morreram, para eles estavam em uma atitude extremamente nobre. Então, por isso a Bíblia está dizendo: se você entregar seu corpo para ser queimado, mas não ser com a motivação do amor, isso não vale nada. O martírio dos discípulos, sim, foram martírios. O martírio de Jesus Cristo foi motivado pelo amor. Jesus não morreu na cruz, irmãos, para se amostrar, não. Jesus não morreu na cruz do Calvário para mostrar que ele é o homem mais capaz de se sacrificar. Não. A motivação de Jesus foi nos salvar.
por amor, por não querer ver a nossa alma na morte, por não querer que a nossa alma se perdesse. A motivação de Jesus foi o amor. A motivação de Pedro de morrer crucificado de cabeça para baixo foi a motivação do amor, de não negar Jesus, de não negar o amor. E muitos outros que foram mártires. A motivação de Estevão de se permitir ser apedrejado até o fim e não negou Jesus. A motivação dele em sofrer tudo aquilo foi por amor. Então isso é nobre. Quando você vai até o fim por amor, quando você se sacrifica por amor, isso tem uma importância no mundo espiritual. Mas quando você faz aquilo a título de exibicionismo, quando você faz isso a título de ser honrado pelos homens, quando você faz isso a título de ser visto pelos outros, aquilo para Deus não vale nada. Você se torna mais um fariseu, mais um hipócrita daquela época, semelhante aos homens daquela época. Então observe aqui. Aí agora nós vamos para o versículo 4. A Bíblia vai falar sobre as características do amor. Isso aqui é lindo, irmãos. Uma vez uma amiga me disse que estava amando um rapaz. Um rapazinho que ela tinha conhecido há pouco tempo. E ela me disse, eu tô amando, ele é lindo. Eu disse, você sabe o que é o amor? Ela disse, eu tô sentindo. Eu disse, eu tinha uma Bíblia nessa empresa que eu trabalhava e na hora do almoço, eu disse a ela, leia 1 Coríntios 13 todo. E se o que você sente por ele é aquilo ali, então é amor. Se o que você sente não é aquilo ali, então não é amor. E ela leu 1 Coríntios e ela disse pra mim, agora você me pegou. Agora eu não tenho certeza se o que eu sinto é amor. Porque ela começou a ler as características do amor. A Bíblia vai dizer no versículo 4, o amor é paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana. O amor não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente. Não busca os seus próprios interesses. Não se exaspera. Não se ressente do mal. Não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O seu amor é paciente. Essa palavra também fala comigo, irmãos. Eu estava meditando mais cedo e estava pensando em mim. O que eu sinto pela minha filha é amor. O que eu sinto pelo meu marido é amor. O que eu sinto pelas pessoas realmente é amor. Porque o amor é paciente. Você tem sido paciente com seus amigos? Você tem sido paciente com a sua família? Você tem sido paciente com os que erram contra ti? Você tem sido paciente com os que pecam contra ti? Você tem tido paciência com aqueles que você ensina e tem dificuldade de aprender? Porque o amor é paciente. Se você for ver Jesus ensinando aquela mulher samaritana, irmãos, é fantástico. A paciência que Jesus tinha para ensinar o reino para aquela mulher. Ela ainda estava verde no início do diálogo deles. Jesus estava falando de uma água espiritual, ela estava entendendo como se fosse uma água física. E Jesus tem uma paciência, irmãos. E por fim, ela consegue entender que ele era o Messias e aquela mulher se torna uma grande missionária. Mas por quê? Porque Jesus teve paciência. Às vezes a gente está falando de Jesus para alguém e aquela pessoa não está entendendo ainda. Ela é uma pessoa ainda verde espiritual, ela ainda não tem conhecimento, ela ainda não tem experiência. E às vezes a gente quer botar Jesus goela abaixo da pessoa. Não é assim que a gente faz? A gente não quer ter paciência de ver Deus trabalhar. Lance a semente e tenha paciência. Porque fulano não quer Jesus? Porque fulano não quer Jesus? Amém, irmãos. Faça a sua parte e deixe Deus trabalhar na vida dessa pessoa. Deixe Deus trabalhar. Tenha paciência. Porque quando você tem amor, você tem paciência. Você espera o tempo da pessoa. Às vezes você tem uma maturidade que sua mulher não tem. Às vezes você tem uma maturidade que seu marido não tem. Às vezes você tem uma maturidade que seu filho não tem. E você vai ter que ter paciência de ver aquela pessoa crescer. De ver aquela pessoa se desenvolver naquilo que você talvez já está mais capacitado. Então o amor, ele é paciente. Eu me lembro, eu vou aproveitar a presença de meu pai aqui para contar um episódio nosso. Eu me lembro, queridos, ainda bem que ele está aí para não dizer que eu estou mentindo. Eu espero que ele lembre.
Eu me lembro que quando eu me converti, todo novo convertido é um pouco imprudente, né, irmãos? Ele quer falar de Jesus todo momento. Às vezes ele não espera o momento adequado. E a gente estava assim, eu e meu irmão. Nós éramos dois novos convertidos em 2004. E ali, amado, toda vez que meu pai chegava do trabalho, a gente vinha todo alegre falar de Jesus. E que Jesus é isso, que Jesus é bom, bora pra igreja. E eu não sei se ele se lembra disso. Eu lembro que meu pai já chegava do trabalho e a gente toma ele Jesus na cabeça de meu pai. Só que meu pai chegou do trabalho, tava cansado, às vezes ele tava um pouco estressado, que é normal, do trânsito de Salvador, dirigindo. Então, a gente não tinha sabedoria nenhuma. Aí o que que acontece? Meu pai dizia, não quero saber não. Naquele primeiro momento, né? E às vezes ele pedia pra eu fazer um negócio pra ele, que era uma sopa, uma raiz, né? Uma batata doce, uma coisa, ele pedia pra eu fazer pra ele. E eu sempre dizia, meu pai, não tô afim não. Meu pai, dá um tempo. Coisa de adolescente, né? Que muitas vezes responde ao pai dessa forma. Mas aí, queridos, eu percebi que não dava resultado. Eu falava de Jesus pra ele e não dava resultado. Eu falava de Jesus pra ele e não dava resultado. Aí um belo dia, mas por que não estava dando resultado? Porque eu não estava motivada pelo amor. Talvez eu estava motivado até, como é que eu posso dizer? A gente às vezes quer forçar o outro a ser o que a gente é. A gente às vezes quer forçar o outro a viver o que a gente vive e não é por aí. Nós temos que respeitar as pessoas. E olha o que estava acontecendo. Ele chegava com uma necessidade e eu não atendia a necessidade dele, que era comer alguma coisa diferente. Meu pai sempre gostou de comida de verdade, né? De comida que tem nutriente, que tem substância, como a gente chama no Nordeste. E aí Deus falou ao meu coração, minha filha, você é tola. Você fala de Jesus para seu pai e você não dá o que ele precisa. Você não atende a necessidade dele. Você não está motivada pelo amor. Aí eu parei para pensar, eu falei, é verdade, meu pai pede para fazer uma sopa, eu não faço, meu pai pede para fazer isso, eu não faço, e eu ainda quero falar de Jesus? Como é que eu vou falar do amor se eu não amo? Como é que eu vou falar do amor de Jesus se eu não estou amando ele? Aí eu me lembro que um dia ele chegou do trabalho e eu disse, meu pai, você quer o quê hoje? Fale que eu vou fazer. Aí ele disse, eu quero uma sopa. Aí eu me lembro que eu fui e fiz a sopa. Aí fiz a sopa, ele tomou a sopa, ficou alegre. E aí eu comecei a falar de Jesus. Nesse dia ele me deu atenção. Nesse dia ele gostou de ouvir falar de Jesus. Então o que é que eu quero falar isso? Quando eu falei de Jesus, mas primeiro eu dei amor a ele, eu me preocupei com a necessidade dele, eu me preocupei com o que ele precisava, ele me deu crédito. Mas enquanto eu estava motivada somente pelos meus próprios interesses, que era falar de Jesus, não aconteceu nada. Então cuidado para você não se tornar um hipócrita. Às vezes a gente quer falar de Jesus para alguém, mas a gente não é espelho. A gente quer falar de Jesus, mas a gente não é exemplo. Então ninguém vai querer seguir alguém que é apenas um hipócrita, que está apenas falando de alguém, mas não vive aquilo que ele está pregando. Então se eu falo de amor, eu tenho que viver esse amor. Então o amor, ele é paciente. O amor, ele é benigno. Ou seja, o amor quer o bem, irmãos. Uma coisa que define bastante o amor, que caracteriza, melhor dizendo, muito o amor, é a benignidade. O amor tem uma origem divina, irmãos. Deus é amor. Tem muita gente confundindo o amor. Amor é benigno. O que é benigno? O amor sempre tem por objetivo o bem da pessoa. Você já viu na igreja quando a gente recebe uma palavra de cajado, né? Que o povo acha às vezes uma palavra dura. Mas até aquela palavra dura, se ela vier motivada pelo amor, receba. Ela tá, às vezes aquele pregador, pelo espírito, ele tá preocupado com a sua alma. Ele tá pregando de uma maneira mais enfática para você acordar. Você já viu quando seu pai vê que você tá por um caminho errado e ele te dá um grito, acorde. Aquilo gera até uma briga. Mas na verdade, aquele pai, ele tá preocupado pelo caminho que você tá seguindo. Ele tá preocupado, ele tá motivado pelo amor. Então, o amor, ele quer o bem sempre. O amor, ele sempre quer o bem, ainda que o meio pareça estranho. Ainda que a bronca, ninguém quer ouvir a bronca. Minha filha não gosta de ouvir bronca, mas às vezes ela tem que ouvir. Mas o meu objetivo em dar bronca a ela não é a sua destruição, mas é sempre o amor. Por trás daquela dureza, eu tô querendo que ela se torne uma menina de bem. Por trás daquela dureza, eu quero que ela siga um caminho de honestidade. Por trás daquela dureza, eu tô querendo o seu bem. Então o amor, ele é sempre benigno. E Deus sabe quem é benigno. Deus sabe se isso que você está fazendo hoje, crente, mulher de Deus, homem de Deus, você que está me ouvindo, se você está motivado pelo amor.
Até para você, no seu trabalho, irmãos, você tem que ter amor. Você já viu pessoas que trabalham com vendas, mas não tem amor nenhum? Ele não se preocupa com o cliente, ele só se preocupa em vender. Ele só quer vender. Eu trabalhei numa empresa, eu não vou falar o nome para não ser antiética, mas eu trabalhei na empresa que o dono da empresa ele vendia, mas ele era assim, ó. Ele, quando ele queria vender, ele era o gentleman. Ele tratava a pessoa maravilhosamente. Depois que ele vendia, sabe o que ele fazia? Ele demorava anos para entregar para o cliente aquilo que ele vendeu. Então, com isso, ele perdia cada vez a credibilidade. Então, ele não estava motivado pelo amor. Ele só estava buscando seus próprios interesses. Eu quero vender. Vendi e acabou. Você não importa mais. Até para você fazer seu trabalho, irmãos, tenha amor. Se você é vendedor, venda com amor. Se você é atendente, atenda com amor. Se você é advogado, advogue com amor. Se você é médico, trabalhe na medicina com amor. Se você é enfermeira, cuide das pessoas com amor. Porque o amor, ele faz a diferença. O amor faz a diferença. Irmãos, eu amo quando eu sou bem atendida. Quem não gosta? Eu falei com irmãos que essa semana eu fui fazer meu preventivo. Gente, a doutora sensacional. Uma pessoa super educada, super agradável. Quem não gosta de ser atendido por uma pessoa assim? Quem não gosta de ser atendido motivado pelo amor? Mas se aquela doutora, ela tá cheia de problema, ela desconta tudo em mim. Onde está o amor na profissão? Então é isso que nós temos que entender. Eu sempre gostei, quando eu trabalhei com vendas, eu sempre gostei de tratar o cliente como eu gosto de ser tratada. Isso é amor. A Bíblia diz: aquilo que quereis que o homem vos faça, fazei-o também. Se eu não gosto de ser maltratada, eu não vou maltratar. Se eu não gosto de ser mal atendida, eu não vou mal atender. Então a Bíblia vai dizer aqui: o amor é benigno, o amor ele quer o bem do próximo. O amor ele não arde em ciúmes. Esses ciúmes aqui têm diversas origens. Tem mulheres que têm um ciúme doentio pelo seu marido. Tem maridos que têm um ciúme doentio a ponto de prender a esposa dentro de casa. A gente vê nos noticiários. A gente acompanha homens que trancam a esposa dentro de casa motivado pelo ciúme. Então o amor dele não tem confiança. Ou melhor, o sentimento dele não é amor. É uma manipulação terrível. Não é amor. E ainda tem a cara de pau de dizer que matou por amor. Ah, eu matei por amor. Não, você matou por obsessão. Você matou por doença. Tudo menos amor. Porque o amor respeita o outro. Se o outro não quer mais estar com você, você respeita. Se o outro não quer ser fiel a você, você se separe. Entendeu, irmãos? Então é o que a Bíblia está dizendo aqui. Glorificado seja Deus, ou então você perdoa e suporta, né? Essa última situação aí que eu falei. Então o amor não arde em ciúmes. Esse ciúme aqui também está falando de inveja, irmãos. Esse ciúme aqui também está falando de inveja. Em outras traduções vai falar de inveja. Tem pessoas que têm uma inveja mortal do seu próximo. Ele não consegue ver o seu próximo conquistando nada porque ele se incomoda. Só ele pode ter, só ele pode conquistar. Isso é muito medíocre, irmãos. Isso é de uma mediocridade muito grande. Eu digo a vocês do meu coração isso aqui. Isso aqui o Espírito Santo está me ouvindo. Se você me ligar, irmão Zé, ligar para mim, para minha esposa, essa irmã, comprei um carro zero agora, eu vou me alegrar com você. Que bom que Deus te deu um carro. Irmão, consegui um emprego bom. Glória a Deus. Porque se nós somos um corpo, a Bíblia diz que quando você está alegre, eu também estou alegre. E se você está triste, eu também estou triste. Então não tem um porquê ficar invejando o que você tem. Cada um sabe a dor. Tem um ditado, né? Que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Cada um sabe o que semeou. Se chegou a hora do seu próximo, se alegre. Pare de invejar o seu próximo. Pare de achar que só você merece conquistar. Não, irmãos, eu nunca fui assim. Eu já vi amigos que se formaram e quando alguém se forma, ele fica chateado. Ele tirou a habilitação dele, quando alguém tira, ele fica chateado. Por quê? Porque só eu posso conquistar, o meu irmão não pode? Só eu posso ter, o meu irmão não pode? Não, queridos. As conquistas estão aí para todos. Tem pessoas que se vê alguém cantando bem na igreja, ele quer matar. Se vê uma pessoa com uma boa mensagem, ele fica invejando, ele fica chateado. Ao invés de ele se alegrar em ver Deus usando a pessoa, ele quer desejar a morte espiritual daquela pessoa. Isso é arder em ciúmes, irmãos. Amarga inveja. A Bíblia fala que a inveja é um sentimento horrível, é faccioso, é maligno, tem origem nas trevas. Cuidado com a inveja. Cuidado com o sentimento de facção. Cuidado com o querer mal ao próximo. Mesmo que seja no mais íntimo do seu coração. Porque a inveja é um mal que poucos confessam, né? A inveja é um mal que costuma ficar escondido. A pessoa sente e finge que está ali, celebrando.
Então o amor, ele não vai sentir inveja. Tem irmãs. A irmã casou primeiro que ela. Ela, ao invés de se alegrar, ela tem inveja. O irmão se formou primeiro do que ele tem inveja. Não, irmãos. Pense assim, ó. A vitória dele chegou, a minha vitória vai chegar também. Ele conseguiu, eu vou conseguir também. O fato do teu irmão ter conseguido, isso tem que ser uma motivação para você. E não um motivo de tristeza. Se ele conquistou, irmãos, é porque ele semeou. Se ele conquistou, é porque ele sofreu para ter. Então, o amor não arde em ciúmes. Se você está sentindo esse mal no seu coração, hoje é dia de repreender isso. Não deixe essa seta adentrar o seu coração. Foi o pecado de Satanás. Ele perdeu a comunhão com Deus. Ele perdeu a glória de estar com Deus no céu por causa da inveja. Ele não aceitou a posição de Deus. Ele não aceitava que Deus era superior a ele. Olha que loucura. Um Deus tão bom, um Deus tão amoroso. Ele perdeu de estar hoje na presença de Deus por causa da inveja amarga. Ele desejou para ele o que era de Deus, era exclusivo de Deus, que era a sua glória. Então respeite o que Deus deu ao outro. Nem tudo que Deus deu ao outro, Deus vai te dar, irmãos. E nem tudo que Deus te deu, Deus vai dar ao outro. Ele dá como ele quer, a quem ele quer, de acordo com a sua capacidade. Então o amor não arde em ciúmes, não se ufana e não se ensoberbece. Olha a soberba aí. Quantas pessoas querem receber o dom de Deus mais por uma soberba? Mais para se amostrar, né? Assim? Ah, eu quero pregar muito para poder botar fulano no lugar. Eu vou pregar muito para mostrar que eu sou. Eu vou cantar muito que eu vou derrotar aquela outra cantorazinha que tá ali. Isso é motivação, irmãos. Tem pessoas que Deus não dá o dom, irmãos, porque não tem maturidade de receber. E tem pessoas que receberam e ainda não tem maturidade para usar. Nós precisamos entender que todo dom é para serviço. Você quer ser pregador? Se prepara, porque você vai servir. E muitas vezes a sua pregação vai ser provada por Deus, viu? Muitas vezes o que você prega, Deus vai provar se você realmente vive aquilo que você prega. Para cada dom existe uma responsabilidade grande. Então tem que ter maturidade para receber, para você não vir a se ensoberbecer. Aí eu tenho uma outra experiência aqui breve. Quando eu estava ali nova convertida, que eu falei para os irmãos que eu queria ser batizada com o Espírito Santo e eu queria falar em línguas, eu comecei a orar. Mas sabe qual era a minha motivação, irmãos? A minha motivação era errada. Eu pensava assim, todo mundo tem, eu também quero. Todo mundo entre aspas, né? Algumas pessoas na igreja falavam em línguas e eu não falava. E eu dizia, poxa, por que todo mundo tem menos eu? Então, qual era a minha motivação? Era competitiva. Era para dizer que eu tinha. Eu gostei, achei bonito, eu queria falar em língua para dizer que eu também falava. E aí eu comecei a orar a Deus pedindo, Deus me dá o dom de língua. Chorava, irmão, na madrugada, chorava. Minha mãe ainda era viva nessa época. Minha mãe faleceu de 2007 para 2008. Eu me lembro que minha mãe ficava preocupada, que ela não entendia aquela busca, né? Minha mãe não era crente, então ela me via orando, chorando. Ela ficava preocupada comigo. Minha filha, você está se desestabilizando. Irmãos, eu fiquei 3 anos nessa igreja sem receber o dom, o batismo com o Espírito Santo. E eu dizia, Deus, como é que é isso? Tem gente que se converte hoje, o Senhor já deu o dom. Se converteu ontem, o Senhor já batizou. Se converteu ontem, já está falando línguas. E eu, esse tempo todo aqui, eu achava até que Deus estava me rejeitando. Eu ficava mal. Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, irmãos. De certa forma, ele me resistia mesmo. Porque a minha motivação não era o amor, a minha motivação não era servir. Então Deus me resistiu até que a minha motivação melhorasse. Como assim? Eu fiquei 3 anos sem ser batizada com o Espírito Santo até que uma grande amiga minha, amiga de infância, ela se desviou do evangelho. E quando ela disse, eu não vou citar nomes para não ser antiética, eu também não pedi autorização a ela para falar. Mas aí o que acontece? Ela se afastou do evangelho, se desviou. E a gente sempre foi muito unida, a gente orava juntas, era um poder quando a gente orava, para a glória de Deus, era muito bom. A gente orava juntas, a gente tinha uma grande comunhão. E quando ela se afastou, eu fiquei muito triste, porque eu perdi minha companheira de batalha, perdi minha companheira de obra. E aí eu falei, eu vou na casa dela e vou orar por ela. Eu vou na casa dela, eu vou orar. Ela disse, vem amiga, vem aqui, vem orar por mim e tal. E eu fui na casa dela. Quando eu fui na casa dela, irmãos, a gente sempre orou de mãos dadas.
né? Orava de mãos dadas, assim, buscando ao Senhor, de frente uma para outra. Nesse dia ela estava tão fraca espiritualmente, e ela disse: Pri, hoje eu não tenho condição de orar com você. Hoje eu tô tão mal que eu vou deixar você orar por mim. Bota a mão na minha cabeça, ora por mim. E eu disse: Amém. E aí ela fechou o olho, ela foi humilde também, né, irmão? De reconhecer que ela não estava em uma condição boa espiritual. E Deus também honra os humildes. Aí eu botei a mão na cabeça dela e comecei a orar. Irmãos, quando eu comecei a orar, creia, eu queria o bem dela. Ali a minha motivação foi o amor. Eu queria o bem. Eu queria que ela se renovasse. Eu queria que ela se levantasse. E quando eu comecei a orar na cabeça dela, eu pensei, irmãos, eu não falei alto, eu pensei. Eu comecei a orar e vi que não estava acontecendo nada. Aquela oração que a gente faz fraquinha. Eu comecei a orar e não vi nada acontecer. E aí, na minha mente, eu disse assim: Deus, eu tenho muito pouco para o que ela precisa hoje. Deus, eu tenho muito pouco para o que ela necessita. Irmãos, foi tremendo. Quando eu falei isso para Deus, é como se eu pedisse um reforço espiritual para ajudar alguém. E quando eu pedi, irmãos, veio um poder sobre a minha vida. Allah sucra mandarácia. Naquele momento eu comecei a falar em línguas estranhas, irmãos. Naquele momento a minha voz engrossou como se fosse a voz de um homem. E eu comecei a profetizar sobre a vida dela. E eu comecei a falar palavras que vinham do alto. E eu comecei a citar versículos bíblicos que está escrito em Isaías: não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega. Naquele momento ela foi renovada, irmãos. Arriba, labandoriai. E ela começou a falar línguas também, que ela já era batizada, mas estava afastada. E ali foi um poder. E ela me abraçou, porque ela sabia da minha luta para ser batizada com o Espírito Santo. E ela ficou super feliz. Ela disse: amiga, vitória. E a gente ficou alegre. E aí, naquele dia, irmãos, eu voltei pulando de alegria para casa. Morava no chácara do Cabula, viu, Dai? Foi na época que eu morava no chácara ainda. Quando eu fui para casa, eu falei: Deus, por que hoje? Não foi na vigília? Não foi numa vigília? Não foi na igreja? Por que agora que o Senhor me deu esse dom? Aí Deus falou para mim: porque hoje você precisou dele. E a sua motivação foi a motivação correta. Você pediu porque você precisava de poder para ajudar ela. Você precisava de poder que você não tinha. Então, amados, eu quero te dizer que todo dom, ele é para serviço. Deus não vai te dar nada para você se aparecer. Deus não vai te dar nada para você se inflamar. Deus não vai te dar nada para você se achar. Deus não vai te dar nada para você se ensoberbecer. Deus vai te dar para serviço. O dia que você disser: Deus, eu quero isso porque eu quero servir. Eu quero o dom de cura porque eu quero curar os meus irmãos que estão enfermos. Deus, eu quero isso porque eu quero ajudar o meu próximo. Deus, eu quero um carro porque eu quero sair. Eu me lembro do irmão Anderson da Cidade Nova. Deus abençoe se você assistir esse vídeo. Eu vou pegar emprestado aqui sua história. Eu me lembro que ele queria comprar o carro dele. E ele fez um voto com Deus. Ele disse: Deus, se o Senhor me der o meu carro, eu vou ficar 1 ano levando sopão para as pessoas mais pobres ali da Sete Portas, se eu não me engano. E ali Deus abençoou, irmãos. Deus honrou a fé dele e ele cumpriu o voto dele. Eu me lembro que ele ia na rua acho que era terça-feira, uma vez na semana, ele ia na rua com o carro que Deus deu para dar sopão às pessoas. Ou seja, ele pediu algo para serviço. Ele pediu algo para abençoar o próximo. Então isso é um pedido honroso diante de Deus. Então o amor, ele não se soberbece. Ele não se exalta. Ele não se acha melhor do que o próximo. Você, marido, não se acha melhor do que a sua esposa. Ainda que você seja o mais bonito, ou mais inteligente, ou estudou mais, ou teve acesso a lugares melhores. Mulher, não se sinta superior ao seu marido. Sejam companheiros. Filhos, não se sintam superiores aos seus pais, porque você foi um pouco mais longe. Irmãos, não se sinta superior ao seu outro irmão, porque você conquistou algo que ele não conquistou. Isso é vaidade, irmãos. Isso acaba com o amor de dentro da família. Temos que ter uma fé cooperacionista. Um cooperando com o outro. Por menos que o outro tenha, ele ainda tem alguma coisa para te ajudar. Ele tem alguma coisa para cooperar. O que seria da sociedade se não fosse o gari? O que seria da sociedade se não fosse essas profissões que muitas vezes as pessoas desvalorizam? O que seria da sociedade se não fosse a empregada doméstica? O que seria da sociedade, irmãos? Todos são importantes.
Na igreja, a mesma coisa. O pastor não é maior do que o auxiliar, não é maior do que o diácono. Todos estão ali para serviço. O que prega tem que servir. O que limpa o chão, limpa para servir. O que intercede, intercede para servir. Tudo é para serviço. Jesus não veio para ser servido. Jesus veio para servir. Então, próximo. O amor não se conduz de maneira inconveniente. Não se conduz de maneira inconveniente. Se mantenha, se conduza de uma forma correta. Observe suas ações. Analise o homem a si mesmo. Não procure seus próprios interesses. Já falei sobre isso. Cuidado. Tem pessoas que ela só faz algo interessado no seu próprio benefício. Ele nunca faz nada desinteressado. Você já viu? Alguém chega para você, você tem um carro, a pessoa fala, me leva ali no mercado para fazer minhas compras, você pode me ajudar? Ou então, me ajuda a pegar minhas compras hoje que eu tô sem dinheiro. Vá lá, ajude. Ah, mas eu tô ganhando o que com isso? Ou você só pode fazer as coisas quando você tá ganhando? Fazer o outro ganhar não te motiva? Fazer o outro feliz não te motiva? Então, cuidado com isso de ficar fazendo as coisas só quando você vai ter algum benefício. Boa noite, meu amigo Mega. Amo-te. Deus te abençoe. Então, amados, cuidado ao fazer as coisas só por interesse. Só interessado em receber algo. Só dando ponto com nó. Tenha prazer em ver o outro se realizar. Tenha prazer em ver o outro conquistar. Sirva por amor. Tem uma poesia, se eu não me engano, é de Carlos Drummond de Andrade, que diz: eu amo porque amo. Eu não amo porque fulano é rico. Eu não amo porque fulano vai me dar alguma coisa. Eu amo porque amo. O amor se auto-justifica. Eu nunca vou amar o mendigo se eu estiver esperando alguma coisa em troca. Porque, na minha visão, ele não vai ter algo para me oferecer. Embora ele até tenha. Porque tem mendigos, irmãos, que são verdadeiras revelações. Que a gente não dá nada, mas são pessoas fantásticas. Mas o nosso preconceito não permite conhecer. Então, observe aqui, querido. O amor, ele não se exaspera e o amor não se ressente do mal. Você já viu a pessoa melindrosa? Tudo ela se choca. Tudo ela se abate. Tudo. Você não pode falar nada com ela que ela se ofende. Irmãos, isso é crente, gente mimimi. Eu não digo nem crente, gente mimimi. Eu já vi gente se afastar da igreja porque o pastor passou e não deu a paz do Senhor, irmãos. Às vezes o pastor está preocupado com alguma coisa, o pastor está com um problema na cabeça, nem te viu direito. Ah, porque para de ser mimimi, para de nhenhenhê. Isso é coisa de gente orgulhosa também, sabe, irmãos? Ninguém, claro que tem coisas que nos ofendem, mas eu tô falando do milindre excessivo. Tem pessoas que não aguentam ouvir uma repreensão. Se você é assim, nem seja minha amiga nem meu amigo, viu? Porque eu sou amiga de falar a verdade. Se você tiver certo, eu vou te aplaudir, mas se você tiver errado, eu vou te repreender. Se você quer ser meu amigo ou minha amiga, eu sou assim. E eu gosto que seja assim comigo também. A pior coisa é o amigo que te aplaude na frente, mas te apedreja por trás. É melhor que ele diga a verdade pra você. Priscila, você tá errada. Isso aqui que você tá fazendo não foi certo, não foi bom. Porque você vai me dar a oportunidade de melhorar. Então, cuidado em ser cheio de milindre, cheio de. Ai, ai, se ressente, tudo se ressente. Fica 10 anos ressentido de uma coisa mínima. Fica 20 anos ressentido de uma coisa mínima. Não consegue perdoar ninguém. Não consegue liberar o perdão pra ninguém. É uma pessoa mimimi. É difícil conviver com pessoas assim. Então não se ressinta. Não fique ressentido com tudo. Releve. Releve. Tem vezes que alguém me trata de uma maneira que eu não gostei. Na hora a gente fica assim, mas depois eu digo, a pessoa deve estar com algum problema, eu não vou nem ficar me estressando. Eu dou uma nova oportunidade àquela pessoa. Entendeu, irmão? Eu não procuro me ressentir de tudo. Porque senão a gente não vai conviver com ninguém. Se a gente fosse ressentir de tudo que fazem com a gente não vai conviver mais com ninguém. Então observe aqui. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Exatamente, amigo. Eita, Mega. Esse Mega é profeta. Eu ainda vou ver esse homem nos altares. Ego inflado, isso aí, Mega. Ego inflado, cheio de complexo. Tem gente que é cheia de complexos, irmãos. Se liberte, porque ninguém aguenta isso por muito tempo. Claro que eu tenho que ser paciente. A Bíblia diz que os mais fortes na fé têm que ter paciência com os mais fracos.
Mas imagine aquela pessoa que fica o tempo todo, ai, ninguém gosta de mim. Ai, ninguém me ama. Ai, porque eu sou preto. Ah, porque eu sou branco. Ah, porque eu. Não, irmão, se ame. Ame o que Deus fez na sua vida. Tire esses complexos da sua vida. Jesus te fez como tinha que ser feito. Não tem nada de errado com você. Se ame. Se você estudou pouco, se ame. Se você estudou muito, se ame. Se você chama muito atenção pela beleza, se ame. Se nem tanto assim, se ame. Se você é de família rica, glória a Deus. Se você é de família pobre, isso não te diminui nada. Seja uma pessoa de caráter. Então é isso. Não fica ressentido com tudo. Vença. Supere seus obstáculos. Supere suas dificuldades. Do limão, faça limonada, não é assim que diz o ditado? Do limão que você recebeu, faça uma limonada. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Temos várias experiências disso. Pessoas que têm deficiência física que venceram. Pessoas que sofriam preconceito e venceram. Então, nada impede quem está disposto a vencer. Então, vai dizer aqui, glória a Deus, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. A pessoa que ama, irmãos, ela gosta da verdade. Eu amo a verdade. Eu prefiro sofrer com a verdade do que sorrir com a mentira. Maridos que são infiéis com sua esposa, mas tratam a esposa super bem. Minha linda, minha bela, tira a foto, bota nas redes sociais, mas tudo uma mentira, tudo uma fachada, tudo uma capa, irmãos. Tudo uma capa. Tira a capa. Seja verdadeiro. Ó, filha, aconteceu isso, 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 eu tive um deslize. A mulher, a mesma coisa, aconteceu isso, 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 eu tive um deslize. O casamento que tem verdade prospera. O casamento que tem verdade, a amizade que tem verdade. Ó, fulano, errei, falhei e tal. Acabou, viu? Perdão. Então, tira a mentira, porque no amor não há mentira. Deus é amor e Deus odeia a mentira. Satanás é o pai da mentira, Deus odeia a mentira. Quem é meu amigo sabe. Eu sou sincera. Não a ponto de ficar ofendendo ninguém. Que tem gente que não é sincera, ele é grosso, né? Grossa. Não é isso. Mas eu costumo ser franca. Não gostei, não gostei. Fulano fez uma brincadeira que eu não gostei, eu digo, ó, fulano, essa brincadeira não brinque não gostei. Acabou. É o meu direito. É o meu limite. Então seja verdadeiro. Mas tem gente que não sorri aqui por trás, ó. Fulano não presta, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é inconveniente, fulano. Fala. A verdade é simples, a verdade é liberta. Então a Bíblia vai dizer aqui, fulano chegou pra você e digo, Zé, tu falou mal de mim, Zé? Falei, mano. Falei, naquele momento eu falei. Acabou. Fala a verdade. A verdade é simples. E é por isso que ela representa Deus. Então, pra gente concluir aqui a mensagem de 1 Coríntios 13 acerca do amor. Versículo 7. Tudo sofre. O amor tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera e tudo suporta. É por isso que eu digo que nem todos de nós amamos. Pegue aí você que tem sua namorada. Você tudo sofre com essa namorada. Você tudo crê. Você acredita nela. Você tudo espera. Você tudo suporta. Isso aqui são características do amor. O amor tudo sofre. O amor vai até o fim. Jesus foi até o fim por nós. Jesus se sacrificou até a morte de cruz. Ele tudo sofreu para ver a nossa vitória. E às vezes a gente não quer ter paciência nenhuma. A gente às vezes não quer ter paciência nenhuma com as pessoas. A verdade é essa. Tudo sofre. Tudo crê. É verdade, Mega. Não é verdade? A gente não quer ter paciência com o pai, a gente não quer ter paciência com a mãe, a gente não quer ter paciência com os amigos, a gente não quer ter paciência. Deus está dizendo tudo sofre, o amor espera. O amor espera. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Você já viu as pessoas que têm um sonho na vida, até mesmo na vida secular? Eu já vi aqueles filmes lá do Zezé de Camargo. Gente, o que aquele homem sofreu para chegar onde ele queria? Quantas humilhações ele sofreu. Não sei quem já assistiu esse filme, o filme é interessante. A Bíblia diz analisar e tudo retém o bem. Ele passou muitas situações, dificuldade financeira, humilhações, falta de tudo. Mas o amor que ele tinha por essa profissão, o amor que ele tinha pela música, fez ele tudo suportar. Fez ele tudo crer, fez ele tudo sofrer. Ele fez ele esperar, porque ele poderia ter arranjado um emprego e viver a vida normal.
Ele podia ter deixado, como muitos pastores também, que tem um chamado, Deus diz que vai abençoar, mas até chegar lá, meu irmão, é muita luta, é muita humilhação. E você tem que esperar, você tem que suportar. Se você ama, você vai suportar. Se aquilo é sua mola propulsora, amados irmãos. Então, observe, Mega, foi bom você falar isso aí, que você me lembrou de algo que eu não falei ainda. As 3 formas de amor, né? Segundo os gregos, existem mais, existem 5, existem 7, mas eu quero falar só de 3, que são as principais que os gregos falam. Os gregos falam de amor eros, né? Que é o amor sexual, é o amor da atração física, é o amor relacionado à paixão carnal, é o amor eros, que eles definem como essa paixão, essa atração que a gente sente quando conhece alguém, que até futuramente pode vir a ser nosso esposo ou nosso namorado, que é aquela atração física. A gente se atrai pela beleza, a gente se atrai pelo jeito, a gente se atrai. Então, esse é o amor eros. Existe também o amor filos, que segundo os gregos é o amor fraternal, o amor de amigos, né? Esse amor que a gente tem pelos nossos amigos, esse amor que eu tenho por Mega, que é meu amigo, é um amor fraternal, um amor de amizade, é um amor que você quer bem a alguém, né? É o amor que eu tenho pelos meus amigos, é o amor que Davi sentia por Jonatas. Davi sentia um amor profundo por Jonatas. Tem gente que interpreta mal, diz até que Davi, o rei Davi, foi homossexual. Isso não tem base bíblica nenhuma. Ele tinha um amor profundo pelo seu amigo, mas era um amor puro. A Bíblia diz que quando Jonatas morre, Davi disse: Meu amigo, teu amor me era melhor do que o amor das mulheres. Sabe o que ele quis dizer? Não é que ele era homossexual, não. Ele quis dizer que o amor de Jonatas era um amor puro. Jonatas se sacrificou, irmãos, por amor a Davi. Davi, ele recebeu a coroa da parte de Deus, mas quem deveria receber a coroa era Jonatas, porque Jonatas era descendente de Saul. O normal era Jonatas ser o rei da morte de Saul. Mas Deus escolheu Davi e Jonatas soube respeitar isso. Jonatas teve sacrifício, teve amor sacrificial por Davi. Ele quis dizer o seguinte: amigo, eu poderia cobiçar a cadeira, mas essa cadeira é sua e eu fico feliz por você, porque você vai reinar bem. Isso é amor filos, amor de amigo. Mas o amor que a gente está falando aqui nessa noite, o amor de 1 Coríntios 13, o amor de Deus é amor ágape. Amor ágape é o amor incondicional. É o amor que não depende de merecimento. É o amor que não depende de condições. É o amor que não depende de reciprocidade. Sabe, irmãos, quando a Bíblia diz que se você amar somente aqueles que te amam, o que você tem de mais? Até os hipócritas fazem isso. Até os fariseus fazem isso. Mas a Bíblia diz para a gente amar aqueles que nos odeiam. Que coisa profunda. Eu só posso amar alguém que me odeia, irmã Paula, se eu tiver o amor de Deus na minha vida. Ninguém vai amar quem... Irmã, quem vai amar? Quem fala mal da gente? Quem nos persegue? Quem nos trai? Irmãos, esse amor aí é ágape. É um amor que transcende. A pessoa te faz o mal e você ainda tem misericórdia dela. Você diz assim, meu Deus, salva essa alma. A pessoa está te caluniando e você ainda está orando por ela. Isso é um amor que vem do Pai. Não temos mérito nesse amor. É um amor que vem de Deus. Tem horas que eu até me pego rindo. Eu digo assim, rapaz, eu tô ficando mole. Se isso fosse na antiga Priscila, eu não deixava barato. Não é assim? Hein, Paula? A gente lembra quem a gente era no mundo e vê quem a gente é hoje na presença de Deus. A gente diz, meu Deus, eu tô ficando mole. Quem era eu? Em uma situação dessa eu não perdoava jamais. Em uma situação dessa eu não ia orar por essa pessoa jamais. Mas, irmã, quando o amor de Deus está derramado dentro de você, é tão diferente. Por isso que a Bíblia diz que é um estranho amor. A Bíblia fala que os homens têm que ver em nós um amor estranhável. Eles vão achar estranho, porque não é normal. Não é normal amar quem nos odeia. Mas a Bíblia diz que para sermos chamados filho do Deus vivo, filho do Pai celeste, nós temos que amar quem não nos ama. Jesus amou quem aprisionou ele na cruz. Jesus amou quem disse que ele era um falso profeta. Jesus amou quem rejeitou seu ministério. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. E Jesus vai te capacitar hoje para amar quem te odeia. Eu profetizo que hoje Deus vai começar a nos capacitar para amar
Um amor ágape. Eu profetizo que aonde nós não estamos conseguindo amar, nós vamos conseguir a partir de hoje. Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Você sabia que essa pessoa que te odeia, no fundo, pode ser uma admiração disfarçada? Sabia que aquela pessoa que tem inveja de nós, às vezes é uma admiração que ela não consegue expressar? Eu passei por uma situação dessa. Eu trabalhei em uma empresa que a mais antiga do setor, ela me perseguia. Ela me perseguia, ela fazia piadas contra mim. Eu já era crente, ela fazia piadinhas. E eu não aguentava mais ela, né? Aí o que é que eu fiz? Eu era nova convertida ainda. Eu fui no banheiro e comecei a orar. Fui no banheiro da empresa e orei. Rapidamente. Eu disse, Deus, eu não aguento mais essa fulana, meu Deus. Me ajuda, porque eu tenho que ter paciência. Porque é a minha carne, irmãos. Ser crente é o quê? Queimar a carne, né, Paula? Pra eu não fazer isso aqui com ela, eu tive que orar. Então eu fui orar para Deus me ajudar. Eu digo, Deus me dá estratégia, me dê paciência para eu não falar uma, duas, três, quatro. E aí, irmãos, Deus foi me dando não só isso. Eu descobri quem ela era por dentro. Deus me revelou a alma dela toda. Um belo dia a gente saiu juntas, porque eu trabalhava na área comercial. E a gente tinha que fazer umas visitas aos clientes. Tinha um motorista e tal, foi levar a gente. E aí eu comecei a conversar com ela. E aí ela começou a se abrir. Ela disse, Priscila, eu sempre quis ser crente. Eu sempre quis ser crente, sempre achei bonito. Olha aí, no fundo, essa perseguição que ela tinha contra mim era contra ela mesma. Era o que ela queria ser e não conseguia. E ela começou a desabafar. E ela começou a entrar no problema do seu casamento, começou a chorar. E ali Deus me usou para ela. E nós choramos juntas. E hoje, para a glória de Deus, ela é crente também. Ela se converteu. Ela tinha um filho de 5 anos. Hoje já deve estar grande, claro. E ela se converteu e nos tornamos grandes amigas. Ou seja, se eu me deixasse levar pelo ódio, talvez essa alma nunca fosse resgatada. Se eu não tivesse o mínimo de paciência, pelo menos para orar por ela, eu não teria tido retorno. Uma outra moça também que eu conheci, ela trabalhava na portaria de uma empresa que eu trabalhava e ela me pirraçava. Toda vez que era para eu entrar, ela ficava dificultando, porque eu estava sem crachá ainda para passar na catraca. Ela me pirraçava, eu via que era uma pirraça só comigo. E ali, irmão, eu fui orar de novo. Eu digo, Deus, olha essa fulana, Jesus, me ajuda. Aí Jesus disse, sabe o que é pra mim? Você não gosta dela porque vocês são dois bicudos. Ela é ousada como você, ela tem a sua mesma ousadia. Então choca. Você combina mais com pessoas mais pacífica, mais mansa, porque você já é fogo. Então é fogo com fogo, o negócio pega. E ali, amados, creia, Paula, eu tive um sonho com ela. No sonho, ela dizia assim: Priscila, o diabo não quer que você goste de mim. O diabo não quer que você goste de mim. No sonho. E aí, Deus me revelou em espírito que ela era afastada do evangelho. E por isso, essa rejeição que ela tinha por mim. O inimigo não queria que a gente se aproximasse. Aí, um belo dia, eu cheguei para ela, dei um sorriso. Ela não entendeu nada. Eu disse assim: Você é afastada do evangelho, não é? Aí ela começou a chorar. E ali o Espírito Santo começou a falar. E o nome do Senhor foi glorificado. Você sabe o que eu quero dizer com isso? Quando você é motivado pelo amor, algo de bom acontece. Ainda que alguém esteja te maltratando, talvez quem está te maltratando não é a pessoa, é o que está atuando na vida da pessoa, é o mal que está na vida daquela pessoa que está te maltratando. Então, cuidado com isso. Ore pelos que vos perseguem. Glorificado seja Deus. Então, irmãos, concluindo, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Nesse momento eu quero concluir a minha live, louvando a Deus e pedindo a Deus que nos faça amar com amor incondicional, com o mesmo amor que Jesus teve por nós. Vamos orar, encerrando nessa noite, eu e Estezinha. Amém, amor? Um beijo para todos. E agora eu vou pedir desculpas, porque ontem eu não fui, né? É que eu queria mais brincar do que eu senti a presença de Deus. E a gente não pode pensar em dois pensamentos. Eu pensei em dois e nunca mais faço. E se vocês quiserem repetir o mesmo erro, não podem. Amém? Vamos orar, que já está acabando ali? Vamos. Amém.
Glória a Deus, meu Deus e meu Pai, neste momento nós queremos te agradecer por essa live. Meu Pai, em nome de Jesus, nos capacite a amar, Senhor. Derrame mais amor sobre nossos corações, Senhor. Porque o amor do Senhor nos motiva a realizar milagres. O amor do Senhor opera maravilhas. E o Senhor é amor, meu Pai. Meu Pai, abençoa cada família, cada vida que está presente nessa live. Abençoa a vida de meu Pai. Que alegria ter o meu Pai aqui presente, meu Deus. Abençoa ele cada vez mais, que a cada dia ele possa estar mais próximo a Ti. Que cada dia nós possamos estar mais junto ao Senhor. Ó Pai, abençoa toda a minha parentela, toda a minha família e a família daqueles que estão me ouvindo. Abençoa os meus amigos de infância. Abençoa o Colina, abençoa o Chácara. Abençoa a Cidade Nova, abençoa Chapecó. Abençoa o R7 lá, meu Pai, em Pernambuco, Recife, a cidade do meu esposo. Abençoa a 30, a 60 e a 100. Meu Pai, o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Cristo. Amém? Agora eu vou mandar um beijo para quem estava aqui. Tchau, até o próximo vídeo. Até o próximo. A próxima